Capítulo 3. Sérios equívocos. Não deixe Satanás bater em você, porque você não passa de 30 minutos a 1 hora por dia trancado em algum armário destruindo fortalezas, repreendendo demônios, gritando e berrando. Não há necessidade de se sentir condenado. Deus já está tão satisfeito com você quanto pode. Muito do ensino tradicional sobre oração é impossível de implementar na vida diária. Você é mãe de crianças pequenas? Você sentiria a falta de Deus se trancasse em um armário para orar por 1 ou 2 horas todos os dias. A vontade dele não é que você se separe por longos períodos de tempo enquanto seus filhos ficam sem supervisão. Deixar seus filhos destruírem a casa e matarem uns aos outros enquanto você está falando com Deus não é espiritual. Nos momentos em que você não pode ficar sozinho com ele, você pode orar sem parar o dia todo. Todos os dias, no meio de tudo. Você pode estar em constante comunhão com Deus. E ele fica satisfeito com isso. A oração deve ser algo que você possa viver no seu dia normal. Se você puder ter um tempo especial sozinho com o Senhor, de joelhos, olhos fechados, sem nada te distraindo, obviamente tome vantagem disso. Lembre-se de que a oração não precisa ser assim para agradar a Deus. Você deve ser capaz de orar enquanto dirige, pela rua, trabalhando, cuidando da casa, lavando roupa. Seja criativo, encontre maneiras de se comunicar com Ele o dia todo. A oração não é informar a Deus o quão ruim é a sua situação. Ele já sabe do que você precisa, antes mesmo que você peça. No Salmo 127 diz assim: Em vão é para vós levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Você simplesmente não pode viver a vida no mundo real como muitas pessoas ensinam a orar. Eles falam sobre acordar 2 ou 3 horas antes de qualquer outra pessoa para orar. Em seguida, eles os estimulam e os enviam cheios de histórias inspiradoras. E se você pode fazer isso, ótimo. Mas se você tem filhos que te deixam acordado até às 10, te acordam 2 ou 3 vezes durante a noite e depois tem que correr para o trabalho às 5 da manhã, você não conseguirá levantar tão cedo e orar. E, como nós lemos, Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Quando comecei a buscar o Senhor, tive um forte desejo de servi-lo. E eles me disseram que eu tinha que ficar acordado à noite ou acordar cedo de manhã para orar. E lembro-me de ficar acordado até tarde e tentar orar. E eu adormecia e me sentia condenado por isso. Uma vez, depois de acordar tarde da noite de joelhos, orei: Deus, sinto muito. O que posso fazer para não adormecer quando eu oro? E Deus me respondeu: vá para a cama e tenha uma boa noite de sono. Então você pode orar sem cair no sono. Hoje em dia, se eu durmo enquanto estudo a palavra ou oro, eu simplesmente descanso. Depois de descansar um pouco, volto ao que eu estava fazendo antes e está tudo bem. O que estou comunicando está destruindo algumas atitudes e modelos populares de oração. Podemos muito bem encarar. Deus não está satisfeito com todos os nossos exercícios religiosos. Sério, isso é tudo que eles são. Muitos cristãos são exatamente como esses hipócritas de quem Jesus falou. Eles oram pelo reconhecimento que recebem. Eles oram para acalmar sua consciência, pensando que cumprir seu dever religioso força Deus a mover-se. Deus não trabalha assim e não fica impressionado com o tempo que você passa em oração. Não sejam, portanto, semelhante a eles, os pagãos, usando vãs repetições e longas orações, porque vosso Pai sabe o que necessitam antes de pedirem. Mateus 6, versículo 8. A oração não é para informar a Deus o quão ruim é a situação. Ele já sabe do que você precisa. Você já orou? Ó Deus, o médico disse, e depois fez uma revisão detalhada do relatório negativo do seu médico? Deus entende a situação melhor do que você. Ele não precisa saber que o seu chefe, o seu cônjuge, o banqueiro ou qualquer outra pessoa disse sobre isso. Simplesmente não é necessário ou benéfico a dar a Deus uma descrição detalhada do seu problema. Muitos cristãos imaginam em sua mente uma enorme escrivaninha no céu com uma pilha de milhões de orações para Deus responder. Eles presumem que ele está sobrecarregado e pode levar meses para atender seu pedido. Portanto, eles assumem a responsabilidade de informar a Deus de sua urgência, orando: você precisa chegar rapidamente. Eles esperam que Deus, então, mova seu pedido para o topo da pilha e o cele como aprovado. Essa imagem em sua mente e suas atitudes relacionadas estão erradas. Deus não está atolado, meses atrasado ou inconsciente da sua urgência. A oração não é para informar o pobre e mal informado Deus sobre o quão ruim é sua situação. Orar a solução de Deus a partir da palavra libera vida, mas orar negativamente e se concentrar em seus problemas deixa-os mais fortes.
Como a maioria das pessoas ignora isso, os problemas, a necessidade e a urgência ocupam uma grande porcentagem da oração. Se falar a Deus sobre os problemas e o quão ruim eles são fosse removido das orações das pessoas, não iria sobrar muito. É por isso que aconselho a maioria das mulheres a parar de orar por seus maridos. Ai meu Deus, meu marido me bate, maltrata as crianças, chuta o nosso cachorro, ele gasta nosso dinheiro bebendo, jogando e comprando revistas sujas, ele é um réprobo. Eles dizem a Deus como ele está mal por 45 minutos e depois encerram a oração com: mas eu acredito que você vai salvá-lo em nome de Jesus. 5 segundos na fé e 45 minutos de incredulidade. Em seguida eles me perguntam: por que não estou encorajado? Porque essa não é uma oração encorajadora. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Mesmo na oração, suas palavras podem produzir morte ou vida. Orar pela solução de Deus a partir da palavra libera a vida. Orar negativamente, se concentrar nos problemas, fortalece o mal, quer você perceba ou não. O Senhor uma vez interrompeu Charles Capps enquanto ele orava e disse: Charles, o que você está fazendo? Ele disse: estou orando. E Deus disse: não, isso não é uma oração, isso é uma reclamação. Muitas pessoas que pensam que estão orando, na verdade estão apenas reclamando. Eles estão liberando o poder da morte em suas vidas por meio da sua carnalidade na oração. E Deus não está satisfeito. A oração se tornou religiosa. Precisamos reconhecer essas formas e atitudes hipócritas. Depois de limpar tudo que a oração não é, seremos capazes de estabelecer uma base adequada do que ela é. Mais uma vez, estou falando principalmente da minha própria vida. Não vou criticar nada que eu já não tenha feito. Costumava organizar reuniões de oração que duravam a noite toda. Depois de reunir as pessoas, nós orávamos, intercedíamos com nossos corações enquanto o sol se punha. No entanto, acabei ficando acordado e orando a noite toda sozinha, porque todos os outros sempre saíam por volta das 10 ou 11 da noite. Eu orei a noite toda muitas vezes. Como soldado da guarda do bunker do Vietnã, orei 4 horas todas as noites durante 13 meses. 4 horas. Isso foi antes de eu falar em línguas. Você pode orar pelo mundo inteiro em 30 minutos se não falar em línguas. 4 horas não foi fácil, mas eu me forcei a fazer isso. Eu fiz todas essas coisas, que agora estou ensinando contra uma vez ou outra na minha vida. Não estou fazendo nenhuma delas agora. Estou recebendo resultados melhores do que nunca. Amo mais a Deus e eu desfruto do seu amor. Nós temos um ótimo relacionamento. Ele não está nem um pouco chateado por eu não estar fazendo essas coisas. Você pode ser tentado em seu coração a me condenar, mas até começar a obter melhores resultados, talvez você deva considerar o que eu estou dizendo. Dwight Moody começou como um pobre vendedor de sapatos ensinando na escola dominical. Ele nem mesmo teve educação de 3º grau. Com o tempo, o lendário zelo e sucesso de Moody em levar outros ao Senhor abriu a porta para ele pregar em todos os continentes na frente da realeza, como a rainha da Inglaterra. Centenas de milhares de pessoas nasceram de novo sob seu ministério. Esse homem era poderoso em Deus. Moody levou uma vida disciplinada, o que lhe permitiu fazer muito do que fazia. Ele dedicou 45 minutos à oração e ao estudo bíblico do meio-dia a meio-dia e 45, todos os dias. Era isso, porque o resto do seu tempo ele estava ministrando e viajando de várias maneiras. De acordo com os modelos atuais de oração ensinados no corpo de Cristo, seria considerado impossível. Temos alguns conceitos errados sobre o significado da oração e precisamos ressignificá-los.